Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um nosso Vem Estudar Comigo. Na última lição que nós tivemos, que foi na segunda-feira, nós entramos no capítulo 3 e falamos sobre a atividade dos anjos, para a gente poder fazer uma recapitulação. E não terminamos, né? Não terminamos. Falamos sobre a adoração, que é uma atividade dos anjos. Falamos sobre a proteção, que é uma atividade dos anjos. Serve a favor dos salvos, também a atividade dos anjos. E mensageiros, que também é uma atividade dos anjos. Agora nós vamos falar sobre o tópico que fala sobre mensagens que revelam. Dentro da parte de dentro mensagem, dessa parte, tem né? esse outro tópico. Dentro da atividade dos anjos. De mensagens. Nós vamos falar sobre mensagens que revelam os propósitos de Deus para uma vida. Então vamos lá. Por alguma razão desconhecida, alguns indivíduos que executaram uma missão especial dentro do plano de Deus tiveram seus nascimentos confirmados por um ser angélico. Dois exemplos bíblicos são bastante fortes: Sansão e João Batista. Aliás, há muita semelhança entre eles, pois os pais de ambos eram velhos, estavam debaixo do voto nazireado. Todavia, a razão dessa prenunciação, somente com respeito a eles e não a outros, permanece oculta. Ou seja, não é revelada. Por quê, né? O porquê disso, né? O porquê que Deus assim estabeleceu. Mas Isaac também não foi, não, né? Não. Isaac foi o anjo do Senhor, né? Foi o anjo do Senhor. Então, mas é porque eles estavam no voto, eram nazireus. Nazireus. Então, assim, há coisas que Deus não revela. Ele é soberania de Deus, né? A gente poderia falar mil motivações que a gente acha, né? Mas não vamos especular sobre isso agora, né? A verdade é que foram separados para Deus desde o ventre de suas mães. Na realidade, há muitas crianças, filhos que nascem hoje, que a gente ouve palavras proféticas dizendo que os filhos que estão sendo gerados são para o ventre da mãe, do ventre da mãe, e a gente vê algumas características nas crianças desde pequeno que eles têm assim algo especial, mas não podemos determinar que é exatamente como esse aqui. Sobre o nascimento deles, Sansão e João Batista, as escrituras dizem: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Isso está lá no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 3 a 5. E o anjo do Senhor apareceu e, posto em pé à direita do altar do incenso, então isso aconteceu dentro do templo. João Batista, né? E ele estava em pé à direita do altar do incenso. O altar do incenso ele ficava no meio, atrás dele, atrás do altar do incenso, tinha a cortina, né, que separava o santo do santo do lugar santo, que é o lugar onde estava o candelabro, os pães da preposição e o altar do incenso. Isso é bom a gente frisar isso, né? Para que você possa saber onde é isso, onde é o altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu tremor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A Isabel, tua mulher, darás à luz um filho, e lhes porás o nome de João.
e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no Espírito a virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 11 a 17. A única diferença aqui que a gente pode observar é que não fala sobre a navalha, né? Não passar a navalha sobre a cabeça, nem sobre o corpo, né? Amém? Então isso aqui é muito importante a gente ver, né? Como os 12 nascimentos que foi profetizado pelos anjos, né? Agora, mensagens proféticas revelando o significado de visões e profecias. O livro de Daniel é repleto de visões e sonhos. Lá, os anjos surgem para fazer o profeta entender o significado dessas imagens. O capítulo 11 de Daniel vai ainda mais além. O anjo faz uma descrição minuciosa de muitos eventos futuros, envolvendo o povo de Israel e os povos conquistadores ao redor. Daniel, embora seja um livro de profecias, e o próprio Daniel seja denominado de profeta pelo próprio Jesus, foge do modelo tradicional. Sua marca principal são os sonhos e as visões, e a presença de seres espirituais que vão explicando os eventos futuros a partir das visões e sonhos, ou mesmo diretamente. Vamos ler o capítulo 11? Será que é muito grande? Deve ser, né? Peraí, vamos ver. São 30 e... É muito grande. Capítulo 11 são 45 versículos. Leiam em casa. Leia em casa, você que está aí assistindo com a gente, leia para você entender, né, o que todas essas coisas que nós falamos agora. Bom, vamos agora para um outro tópico, que é mensagem relacionada ao juízo divino. Por ocasião do juízo da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus utilizou os anjos para pronunciar o julgamento futuro. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 12 e 13. E sobre também o juízo de Nabucodonosor, também foi comunicado por um anjo. Aí sim nós vamos ler em um sonho, em Daniel capítulo 4. Capítulo 4. Depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas que vivem em todas as partes do mundo. Shelã, paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Elá, Deus o Altíssimo, tem realizado em meu favor. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino soberano, que dura para sempre, e o seu domínio permanece de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. E eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. Por este motivo, determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença.
para interpretarem o pesadelo que tivera. Assim que os magos e místicos chegaram, contei-lhes o sonho. No entanto, eles não conseguiram desvendá-lo para mim. Por fim, Daniel, veio à minha presença, e eu narrei a ele o que havia visto. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem em nome do meu Deus, Bel, e creio que o espírito dos santos deuses está nele. Então falei com ele: Beltesazar, chefe dos sábios e dos magos, sei que o espírito das santas divindades habita em ti, e que nenhum mistério é difícil demais para que o reveles. Sendo assim, vou contar-te o meu pesadelo. Esclarece o seu sentido, pois, para mim. Essas são as visões que me ocorreram, quando estava deitada em minha cama, e eis que olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou-se ao céu, e podia ser avistada até os confins da terra. Tinha belas e viçosas folhas, muitos e saborosos frutos, e produzia com tanta fartura que todas as pessoas do mundo podiam se alimentar dela. Debaixo dela, os animais do campo encontravam um abrigo aconchegante e seguro. E as aves do céu viviam alegres em seus galhos e ramos. Todas as criaturas se sustentavam daquela árvore. Então, nas visões que tive, deitado em minha cama, observei e vi claramente diante de mim uma sentinela, um Kadish, santo anjo, que descia do céu. E eis que ele bradou em alta voz: derrubai, pois, a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi todas as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se todas as criaturas abrigadas debaixo delas e as aves dos seus galhos. Contudo, deixai na terra o tronco com as raízes, presos com uma cinta de ferro e de bronze. Você vê, além de cortar, ainda tinha que deixar presa, né? Um ferro. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será regado pelo orvalho do céu. Ele será e se alimentará da grama da terra como os animais. A mente humana lhe será extirpada, e esse tronco será como um animal, até que se passem 7 idãs, tempo ou anos. E essa sentença é, pois, proclamada por sentinelas ou seres angelicais, declaram o veredito, a fim de que todos os que vivem saibam que Elá, o Altíssimo, domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer. E quando deseja e pode decidir, colocar no poder o mais simples dos homens. Este, portanto, é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diz-me claramente a correta interpretação deste pesadelo, porquanto nenhum dos sábios do meu reino tem capacidade para interpretá-lo, para mim, exceto tu, pois o Espírito dos santos deuses vive em ti. Amém. Amém. Isso aí é claro, ele está falando sobre a ocasião em que o Nabucodonosor virou animal. Né? Mas essa é uma mensagem que os anjos, como está falando ali, Sim, os seres angelicais, anunciaram o juízo, né? Mensagem de juízo. Agora nós vamos para um outro tópico que diz assim: mensagens especiais ligadas ao nascimento do Messias. Aquela era uma ocasião muito especial, quando o Filho de Deus encarnaria e tomaria a forma humana. Há uma intensa atividade angelical, preparando as pessoas envolvidas ou protegendo-as, como vemos nos anjos que aparecem em sonho para José e vão orientando suas decisões para proteger o Messias. Este era um momento decisivo na história da humanidade. Pega água. Tanto é que o anjo designado para anunciar o nascimento do Salvador a Maria foi Gabriel, um dos únicos seres angélicos descritos pelo nome. A ele coube a missão de transmitir essa importante mensagem.
E, entretanto, o anjo onde ela estava disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque considerava que saudação seria essa, né? Não que a salvação. Que saudação seria essa? Então ela disse, o anjo disse: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que Glória a mensagem, Deus, né? Glória a Deus. É. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo 28 a 33. Agora também, num outro tópico, mensagens. Está falando sobre essas tarefas que os anjos tinham de mensageiros. Sim. Atividades dele. Do nascimento de João, de Sansão, de João e de Jesus. Isso. Mensagem relacionada à divulgação do evangelho agora. Os anjos não têm a missão de pregar o evangelho. Essa ordem Jesus entregou a nós. Eu estou falando a nós, aqui está escrito assim, aos seus discípulos. Sabe por quê? Que a gente, quando lê os seus discípulos, a gente tira a responsabilidade de nós, gente, né? Não. Ele entregou aos seus discípulos, que somos nós, no tempo que nós vivemos. Por isso Pedro nos diz que os anjos desejavam atentar para aquilo que falamos. Está lá no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. É para ler? Hã? É para ler? É bom a gente ler, né? É. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizavam as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Glória a Deus. Então, é a incumbência para nós. É para nós, não é? Mas no livro de Atos, vemos os anjos colaborando com a expansão do evangelho. Amém. Ou seja, eles colaboram conosco com a expansão, com a pregação do evangelho. Mas a tarefa é nossa. A tarefa é nossa. Foi um anjo que disse a Filipe que fosse para o caminho de Gaza para pregar o evangelho ao eunuco da rainha etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Também foi um anjo que apareceu a Cornélio e ordenou que ele procurasse Pedro. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que és, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope a mandar chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 3 a 10. Uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vocês podem observar que Cornélio, ele era um centurião romano. Ou seja, ele era um publicano, ele era um gentil, uma pessoa que não tinha se convertido a Cristo, né?
Então mostra que ele é Mas uma pessoa temia que ainda Deus, né? ainda não tinha crido no Evangelho. Porém, ele tinha algumas ações, assim como muitas pessoas existem nesse mundo, que tem algumas ações Que Deus se de agrada. coração, de generosidade, que Deus se agrada. Foi o que aconteceu aqui. É, Deus se agradou porque ele, voluntariamente, ele decidiu ajudar as pessoas e buscar a Deus, e orar a Deus, mesmo não conhecendo a Deus. E aqui mostra que Deus não faz acepção de pessoas. é. Deus viu, olhou, viu que Cornélio estava buscando a Deus e ajudando as pessoas. Espera aí que eu vou providenciar que ele ouça e conheça a salvação através do meu filho. Você Porque vê, veja só uma coisa, né? Deus A contemplou o importância, coração dele, mas né? você vê uma coisa, a importância de passar pela cruz, de passar por Jesus. É, Porque o fato dele ser bom, o fato dele não orar, bastou. não bastava para que ele É, fosse salvo. Então o que, que Deus faz? Providencia os meios para que eles possam ouvir a palavra, assim como Deus providencia o meio para que pessoas boas desse mundo possam ouvir a palavra, enviando anjos ou enviando nós mesmos para pregar o evangelho. Fala, amém. que, Não, porque Deus viu o coração dele, né? é, E se agradou daquele coração. é tão bom isso, né? A gente saber que não é assim, Deus não olha só para o crente. É Ele olha para o porque mundo, ele olha para o coração das pessoas, que é bom. é, E é propenso a ouvir a palavra e crer. Ele dá, Deus é misericordioso, ele dá a oportunidade para todas as pessoas, independente de credo, de religião, independente se a pessoa é boa ou má, né? O evangelho é acessível a todos, mas Deus se agrada daquele que age com bom coração, né? Como podemos ver, nenhum deles tomou sobre si essa tarefa, que pertence somente aos salvos. Ou seja, o anjo foi lá e entregou a mensagem para Pedro. Ele não foi lá e falou com Cornélio sobre Jesus, porque não era a tarefa você dele, era a vê, tarefa de né? Pedro. É, ele não pregou o evangelho. Não. Eles apenas predisseram para que para que a mensagem fosse divulgada e atingisse pessoas específicas. De alguma forma, eles ajudam na tarefa da evangelização, né? Então, Isso. ou seja, temos sim, né, os anjos trabalhando ao nosso favor para que o trabalho que Deus nos incumbiu a fazer, ele venha a ser feito, né? Além do Espírito Santo também nos capacitar, né, em primeiro lugar. Isso. Você vê que a gente não está sozinho, gente, né? Nós temos uma ajuda Somos grandiosa. cooperadores de Deus e Deus Isso. cooperador conosco. Agora, outro tópico: mensagem de consolo e exortação ao povo de Deus. Os anjos também são instrumentos de consolo e ânimo. As mensagens que trazem têm a finalidade de fortalecer os servos de Deus. Quando um anjo tocou em Daniel, ele se sentiu fortalecido. Vamos ler lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 10, 17, versículo 17 e versículo 18. 10. 17, 18. Não, 10, 10. Já foi. Não, 10, versículo 10. 10, versículo 10. Já, Não foi, não. já, amor. 10, versículo 10. Aqui. Ah, em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, Não, não, agora mas lê essa parte aí. Daniel, tu és um homem muito. Não precisa ler isso aqui, né? Chama. Amado, né? Amado. Prestai, pois, toda atenção à palavra que eu vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. Versículo 17. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. 18.
o ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez, e imediatamente me senti fortalecido. Glória a Deus. Deixa eu Então ler veja que. 19. É? Deixa eu ler 19. Hum. Então ele me dirigiu a palavra: Não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo. Sê forte, tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: Ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Glória a Que Deus, lindo, né? né? O anjo do Senhor. Mas isso ordenado por Deus, né? Quando Deus ordena que assim o faça. O mesmo se deu com o profeta Elias. Até mesmo Jesus foi servido por esses seres. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Oh, glória a Deus. Até Jesus precisou do anjo. Quem dirá a nós, gente? Lucas, está lá no livro de Lucas, capítulo 22, 41 a 43. Em um momento de grande aflição, Deus enviou um anjo para confortar o apóstolo Paulo. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Porque esta noite, essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegaram contigo. Ou seja, há uma coisa que ele está mostrando aqui, que tinha Deus um propósito de levar Paulo a César. Não adianta. Mas o Deus navio estabelece. naufragou, né? O navio naufragou. Mas a palavra de Deus, o propósito de Deus, ele não deixa de se cumprir. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, 22 e 24. Gente, eu vou passar para ela, porque nós vamos entrar agora no capítulo 4 e vamos falar sobre a classificação dos anjos. Ou seja, o que eles são, né? A classificação dos anjos. Eu vou pegar um negócio para a gente auxiliar aqui na leitura. Por que, Mori? Porque sim. Então vamos, capítulo 4, classificação dos anjos. Como já dissemos, anjo é uma especificação geral que significa mensageiro. Ah, entendi. Pra não doer a mão. Isso é velhice. É que eu. Não é isso, gente. Eu vi ela aqui com toda dificuldade, né? Ai. E eu tenho esse negócio aqui, ó. Que eu ganhei do Dia dos Pais há algum tempo. E ele é um apoio. Aí eu vi que ela colocou assim, falei, isso aqui é só trazer para cá e pronto. Agora é só teclar, a tecnologia tá aqui a todo vapor. Então. Mas nem todos os anjos têm uma função de levar mensagens, ou se limitam apenas a isso. Então, o nome anjo significa mensageiro, mas nem todos os anjos têm essa designação para levar mensagem, entenderam? As escrituras dão um testemunho mais abundante sobre eles, citando seus postos e até funções. É bem provável que exista uma hierarquia entre eles, porém nem sempre clara, mas que mostra a necessidade de uma ordem organizada nas regiões celestiais. No que tange os seus ofícios, as escrituras os apresentam assim: anjos, arcanjo, querubim, serafim, hoste, principado, potestade, príncipes e outros. Gente, ela vai repetir para você anotar aí, né? Que é importante você anotar isso. Vamos lá, de novo. Anjos, arcanjos, querubim, serafim, hoste, principado, potestade, príncipe
entre outros. Então vejamos. O anjo Gabriel. Gabriel é o único anjo que a Bíblia diz seu nome, derivado do vocábulo hebraico. Gabriel, entre parênteses, né, Gabriel. Do grego, um nome, uma letra aqui que eu não sei o que é, Gabriel, que significa guerreiro de Deus, ou homem de Deus. Você vê, é chamado de homem, né, também, o anjo. Gabriel é chamado de homem guerreiro, enfatizando força ou habilidade para lutar. Embora pertença a uma classe mais elevada, as Escrituras ressaltam sua posição de eminência na presença de Deus. Porém, ele jamais é designado como arcanjo. Todavia, tem sido frequentemente chamado assim. É mesmo, né? Arcanjo Gabriel não é, ele é anjo. Ele é o anjo Gabriel, né? Anjo Gabriel. Aparece 4 vezes nas Escrituras e sempre em missões específicas. Então vamos lá. Daniel 8, 16 e depois 9, 21. 8, 16 e 9, 21. Vamos procurar aí. E ouvi a voz de um ser humano que vinha da direção do rio Ulai e bradou: Gabriel, revelai a este homem o significado da visão. Agora o capítulo 9, versículo 21. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando. Então dá para você ver que ele, né, voa rapidamente, mas não diz que ele tinha asa, né? Rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Devia ter asa assim, amor. Não sei. Veio voando. Não, é porque fala de voar e todo mundo pensa só, mas não diz, né? Se ele agora tinha asa, não. Lucas 1,19, depois 1,26. Lucas 1,19. Isso. Lucas 1, 19 e 1,26. E ao anjo lhe replicou: Sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir estas boas notícias. Agora o 1,26. 1,26. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia. Anjo importante, hein? O mensageiro esse aí, né? Eu já ouvi muitos falar sobre que Gabriel era querubim. Não, é o anjo Gabriel. Querubim era Lúcifer, que era querubim da guarda. Né? No Antigo Testamento, Gabriel aparece apenas no livro do profeta Daniel como mensageiro celestial com a missão de dar a entender a visão e fazer saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Daniel 8,19. Não precisa ler, já é isso aqui. Nesse mesmo livro, há uma nova aparição para tornar compreensível o segredo das 70 semanas escatológicas, onde Jerusalém seria reedificada em tempos angustiosos. O Messias seria notório, a cidade santa, depois de sua reedificação, seria destruída e o santuário profanado. Daniel 9, de 24 a 27. Veja bem, gente, esse estudo da escatologia de Daniel, nós vamos estudar, tá aqui para a gente estudar mais para frente. Então, se você está curioso, não perca, porque vai ser muito importante, porque vai falar do nosso tempo, né? Vai falar do nosso tempo. 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade,
a fim de fazer cessar toda a transgressão, para dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrado o templo, reconsagrando o templo. Ou seja, essa palavra Kodesh é do hebraico, tá? Então, o lugar santíssimo é reconsagrado, o templo. Ele vai ser reconsagrado. Assim também entende isto. Assim sabe e entende isto. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Mashiach, ou Messias, ou Messias ungido, o líder escolhido por Deus, venha. Transcorrerão um tempo de 7 saboá, né, que é 7 semanas, e 72 semanas. Então a cidade será reconstruída com as ruas, praças, muros, trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Todos esses termos, hebraico, aramaico, grego, nós vamos estudar em outro módulo, né, quando nós vamos estudar o hebraico e o aramaico. Sério? A gente vai estudar mesmo? Tá lá, pra gente estudar. Então nós vamos estudar, né? Vamos conhecer um pouco, né? Um pouco. Nós estamos estudando, não estamos? Então. Então. Eu acho tão complicado. Decorrido as 72 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso aí aconteceu nos anos 70, né? Quando foi destruído ali. E o fim chegará com uma inundação de guerras, continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo que já foram determinadas. Este governante, pois, com sacerdade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Aqui ele está falando do anticristo. Com sagacidade. Com sagacidade, né? Mas, na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício, das ofertas e manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Tudo isso tem que se cumprir, né? Nós estamos perto disso, gente. Tá. Vamos acordar porque nós estamos perto disso. Esta pandemia é um sinal de que nós estamos próximos de acontecer isso. Então, igreja, acorda. Pastores, preparem suas igrejas, porque Jesus está voltando. Amém. Encontramos esse anjo também no Novo Testamento, anunciando o nascimento de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Ali ele é o mensageiro angelical que anuncia grandes eventos, o nascimento de João, que a gente já leu, né, em Lucas 1, de 11 a 20, e o nascimento de Jesus, Lucas 1, 26, 38. Também é apresentado como aquele que assiste diante de Deus. Então, o Gabriel, ele é um anjo que está sempre diante de Deus, todo dia, né? O que evidencia a relação pessoal com o seu Criador, né? Isso aqui tudo a gente já leu, né, Jorge? Sim, então, não precisa. Desses casos, conclui-se... o versículo, né? Lucas 1,19, né? Que ele fala, eu assisto diante de Deus, eu sou Gabriel. Desses casos, conclui-se que Gabriel é o portador das grandes mensagens divinas aos homens. Podemos concluir dizendo que na Bíblia, Gabriel é o anjo mensageiro e Miguel o anjo guerreiro. Arcanjo. Essa palavra é aplicada. Outro tópico, né? A gente falou de anjo. Vamos lá. O anjo Gabriel. Então, classificação. Classificação. Aqui agora é arcanjo. Outra classificação.
Essa palavra é aplicada somente a um ser na Bíblia Sagrada, Miguel. O nome Miguel significa provavelmente quem é como Deus. Provavelmente. Provavelmente. Né? O vocábulo hebraico Miguel, e o vocábulo grego Michael podem se achar no Novo Testamento e no Antigo Testamento apenas em Daniel. É mencionado como aquele que se levanta provavelmente em defesa do povo de Israel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Isso está em Daniel 10:13. Nesse mesmo sentido, o verso 21 fala de Miguel, vosso príncipe. Gente, Então é como se fosse príncipe de Israel. isso para vocês entenderem também que assim como existe presidentes e reis no mundo, existe também uma hierarquia no mundo espiritual. Principalmente nessa questão que nós vimos aqui, ó, que ele fala que o príncipe da Pérsia, ele está falando de um demônio, né? Sim, que governava a governa a Pérsia. A Pérsia é o Irã, né? Então você já sabe que no Irã tem lá um príncipe lá, né? Que domina aquela região. Ó, o prefixo arc na palavra arcanjo sugere uma posição superior, pois a mesma significa chefe, principal ou poderoso. Miguel é reconhecido como sendo um dos primeiros príncipes dos céus. Que coisa, hein? Daniel 10:13. Embora algumas literaturas Vou trocar tenham... de cadeira aqui, porque a minha Ah, tá tá muito vendo? tá muito Nós mudamos as cadeiras de casa, queridos, ficamos e sem. ficamos sem. Aí nossas cadeiras tá muito ruim, tá doendo nossas É um costas. puff. A gente tem que comprar outra. Então, vamos lá, né? Agora melhorou, mas eu fiquei agora com a cabeça cortada. Mas tudo bem. Eu vou mais pra trás um pouquinho. Isso, amor, vai mais pra trás. Isso, pro pessoal me ver. Eu ficou legal, eu Tá tava legal. totalmente para baixo. Nossa, horrível. Então, embora algumas literaturas tenham Gabriel como outro arcanjo, como ocorre nos livros apócrifos e pseudo-epígrafos, como por exemplo temos o livro de Enoque, que registra o nome de 7 arcanjos, a saber, Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel. Nossa, até nome de Raquel deram para um anjo. Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Isso está nos livros apócrifos, tá? Nos livros apócrifos. Segundo é informado ali, a cada um deles Deus entregou uma província sobre a qual reina. Se for verdade que existem personalidades angelicais que supervisionam certas nações, como o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, então Miguel poderia ser classificado como o príncipe de Israel. Eu sempre achei isso também. Daniel 10:21. Vamos ver. Daniel 10:21. Gostou disso aqui, sério? Sim. Antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Então, ele é o príncipe. O dicionário Strong nos informa que os judeus, depois do exílio, distinguiam várias ordens de anjos. Alguns criam na existência de 4 ordens de anjos de maior hierarquia, de acordo com os 4 cantos do trono de Deus. Mas, hierarquia, de acordo com os 4 cantos do trono de Deus, sim. Mas a maioria reconhecia 7 ordens, com base no modelo dos 7 Amishipantes, os espíritos superiores da região de Zoroastro. Este fato deve ter ocorrido devido à grande circulação que havia de livros que se intitulavam inspirados,
como o livro que acabamos de citar. Então, não fala que é bíblico, né? São livros que têm um certo questionamento. Agora, outro Outra tópico, classificação. outra classificação, querubins. O título querubim fala de sua posição elevada e santa, e sua responsabilidade está intimamente relacionada com o trono de Deus como defensores de seu caráter e presença santa. A palavra querubim aparece 81 vezes na Bíblia, apesar de pouco se dizer a respeito deles. Os querubins aparecem principalmente 1. Na cultura israelita antiga. 2. Nas poesias hebraicas. 3. Nas visões apocalípticas. 4. Nas descrições dos móveis e ornamentos da arca do tabernáculo e do templo. No hebraico, sei lá o que, WB, no grego, cherubim. O vocábulo querubim singular ou querubins plural é uma palavra de etimologia incerta. Entretanto, são seres reais e poderosos. Aparecem pela primeira vez na entrada do Jardim do Éden, incumbidos de guardar o caminho para a árvore da vida, depois que o homem foi expulso. Gênesis 3:24. Vamos ler lá? É bom, né? Gênesis 3:24. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Agora, Você consegue imaginar uma espada eu imagino. no ar? Eu imagino Não a tinha espada nem uma assim, ó. cordinha, não tinha Fazendo nem- assim, ó. Não tinha nem uma cordinha segurando ela, igual nos filmes de ficção, mas ela Ela andava. andava, né? Que coisa tremenda. O homem fica tentando fazer filme de ficção aí, de coisa assim, de super coisa, já existia desde o princípio da criação. Por ordem. Uma coisa né, amor? Ali não tem mais o inimigo, que Sim. antes ele estava ali com Adão. Estava ali com Adão. E essa espada, creio que é para ele. Também. Porque Pra homem impedir a nenhum entrada. tem acesso. Não. Né? Se ele, a gente não tem acesso nenhum a isso. É para seres espirituais. Por ordem divina, foram colocados sobre a tampa da Arca da Aliança, no Santo dos Santos do tabernáculo, embora em figuras de ouro, fossem postos em cada extremidade do propiciatório. Êxodo 25, 17 e 22 e Hebreus 9, 5. Onde simbolicamente protegiam... Vai ler? Simbolicamente protegiam os objetos guardados na arca e proviam com suas asas estendidas um pedestal visível para o trono invisível de Iavé. Farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Igualmente fazes 2 querubins de ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório, ou seja, eles ficavam assim, de frente um para o outro. Faze um dos querubins em uma extremidade e o outro na outra extremidade. Farás os querubins formado um só corpo com o propiciatório, ou seja, eles estavam com a tampa. Você ouviu o que ele falou aqui, Jorge? Que, olha só, simbolicamente protegia os objetos guardados dentro da arca. com suas asas estendidas, um pedestal visível para o trono invisível. Então, a arca não ficava igual a gente vê que o pessoal coloca. Tinha pé. Não sei. Tinha, sim, claro. Para ela poder ficar ali, né, em cima. Já deu? Os querubins terão asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com as suas asas, e voltados um para o outro, ou seja, as faces dos querubins estarão voltadas voltadas para o propiciatório, mas assim, ó, um de frente para o outro.
E eles olhando Dentro. para a tampa do propiciatório. É. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositarás as tábuas da aliança que eu te darei. Ali sobre a tampa, que é propiciatório, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti em cima do tampo, dentre os dois querubins que estão sobre a arca que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo o que te ordenarei para os filhos de Israel. Então, dentro dessa arca ficava A as vara, pedras, a a vara vara de que Arão que florescia floresceu e o maná, e o né? maná. É. E agora, Jorge, é Hebreus 9:5. Hebreus 9:5. Hebreus 9:5. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriu a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. E depois, tá Salmo, bom, né? né? Tá bom. Também foram bordados querubins nas cortinas Do véu e tabernáculo. véus do tabernáculo, bem como estampados nas paredes do templo. Êxodo 26:31. Farás também um véu de linho fino trançado, e de fios de tecido azul celeste, roxo e carmesim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins. É a glória, né? Significa a glória. Profeta do cativeiro babilônico, Ezequiel se refere a esses seres como sendo cheios de olhos. Os 4 seres viventes mencionados pelo profeta são querubins. Ezequiel 1:5. Depois é bem grande, né, esse texto. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam no meio da nuvem e tinham aparência humana. Mas cada um desses seres tinha também 4 faces e 4 asas. Não é para ler tudo isso. Não? Não. Agora lê 13:15, versículo 13 e 13 e 15. 15 agora. Tem que ser obediente. Entre esses seres havia algo semelhante às brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes que se moviam de um lado para o outro por entre os seres viventes, e do meio das chamas partiam fortes relâmpagos e faíscas. Meu Deus. E Agora capítulo 3, 13. E eu vi um grande ruído de asas, das asas dos seres viventes roçando uma nas outras, e atrás deles um forte barulho das rodas ao lado deles, e o som de um estrondo impressionante. Agora lê 10, capítulo 10, 14, 15, versículo. 14 e 15. Uhum. Cada um dos querubins tinha 4 faces, um rosto se assemelhava ao de um boi, isto é, querubim. O segundo de um homem, e o terceiro de um leão, e o quarto de uma águia. Então os querubins partiram em direção às alturas. Eles são os mesmos seres viventes que observei junto ao rio Quebar. Tremenda, hein? Que Quebar. visão, né? Que Que visão tremenda essa de Ezequiel. Os querubins jamais são chamados de anjos, embora isso talvez se deva ao fato de que não são mensageiros. Pelo contexto, no original hebraico, querubim da guarda, supõe-se que significa guardar, cobrir, cercar, proteger e parar a aproximação. Ou seja, só uma coisa. Ninguém sabe a forma, qual era a forma
de Lúcifer. Por quê? É. Porque ele era um querubim da guarda. Era. Então a gente fica imaginando, por exemplo, que ele era semelhante a Miguel ou a Gabriel. Não. Aqui dá para a gente ver que não dá para discernir ou decifrar, discernir Como eles a são. forma, É, né? Qual era a forma exata do querubim. Então ninguém também sabe qual era a forma exata. do inimigo. Se mostra que ele é multiforme, É. né? É multiforme, porque tinha rosto de animal, rosto de homem, né? E tem E- uma representatividade disso já aí. falaram É uma sobre isso, alegoria, né? né? Disso, A entendeu? força do A boi, força, né? mas Saber não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a gente não pode definir Não, qual é a forma. não. É um ser, né, que tem uma forma, É. mas a gente não sabe. O principal propósito deles é proclamar e proteger a glória, a soberania, a santidade de Deus. Que lindo, né? Maravilhoso. Severino Pedro nos informa que existe uma característica dupla nesses seres viventes denominados querubins. Eles são chamados de querubins e, como tais, desempenham dupla função, isto é, são guardas celestiais. Gênesis 24, que Aquele lá, colocou para né? guardar Para o Jardim guardar. do Éden, né? E, ao mesmo tempo, desempenham a função de serafins, os componentes do coro angelical, que clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Aleluia. Isaías 6, 1, 6 e Apocalipse 4, 8. Qual você quer ler? 6, 1, né? 6 de 1 a 6. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono, alto e exaltado. Aleluia. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em Glória a torno Deus. dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo chamavam uns aos outros. Clamavam uns aos outros, não chamavam. Clamavam uns aos outros. Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, Deus dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Você imagina a glória disso? Então bradei eu. Porque, claro, gente, qualquer pessoa que tivesse uma visão Aleluia. como esta, meu Deus, misericórdia. Ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva e que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou na boca dele, né? É. É que, deixa eu terminar. Né? Satanás também pertencia a essa classe de seres espirituais, conforme implícito no seguinte texto: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Isso está em Ezequiel 28, 14, 16. Vamos ficar até aqui, né? Então, na sexta-feira, às 18 horas, nós vamos falar sobre serafins, o anjo do Senhor. Então, existem mais algumas classificações. Para a gente, depois que terminar isso, nós vamos entrar e falar sobre os anjos caídos. Amém? Gente, Amém. depois que nós terminarmos o estudo aqui, nós vamos salvar e vamos colocar lá no YouTube. Nós vamos compartilhar isso e você pode acessar, como qualquer pessoa que você indicar, pode acessar e ver todas as aulas ali, desde a primeira até o dia de hoje, que é a 36ª. Como eu sempre digo, eu e minha esposa não somos professores de teologia. Nós estamos estudando a teologia junto com você. Convidamos você a participar conosco e estudar conosco.
muitas das coisas a gente externa também as nossas opiniões, Sim. né, sobre um assunto. Mas procuramos, através do Espírito Santo presente aqui, um melhor esclarecimento. E ele com certeza está presente para nos esclarecer, porque nós estamos fazendo a vontade do Pai em nos preparar e preparar você para a volta do Senhor. Amém? Nós agradecemos, Nós agradecemos a companhia de cada um de de cada um que vocês. participou A conosco, paz do Senhor para todos. daqueles que ainda vão ver os vídeos ainda, né? É. Então compartilha com quantas pessoas você puder compartilhar. Se você acha que está sendo bom, né? Procura, de vez em quando, faz um comentário, né? Para a gente poder saber que você ou tá entendendo, né? Porque a gente está aqui, não tem muito contato com você. Mas se você fizer um comentário que está sendo algo de bênção para a sua vida, comenta lá, porque isso não é para encher o nosso ego, não, viu? É para a gente saber que você está acompanhando e está entendendo isso. Amém? Sim. Porque o nosso intuito é que você compreenda. Nosso intuito é que essa palavra chegue no lugar certo. No lugar certo. Amém. Para um fortalecimento. Amém? Que Deus possa te abençoar. Então, sexta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui. E logo após as 18 horas, quando terminar, às 20 horas, nós temos o nosso culto em casa. Convidamos você, convide quantas pessoas você puder, coloca na sua sala aí e vamos cultuar juntos, porque Deus tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas. Deus abençoe. Amém. Amém.